No meu vídeo sobre a importância de Tsukihime para o mundo das visual novels, ou VNs caso queira encurtar, eu cito um pouco a história dessa indústria de maneira bem superficial e não muito aprofundada. Muito por não ser o tema daquele vídeo, mas eu ainda recomendo assistir aquele vídeo antes deste, já que pretendo tentar não repetir algumas informações daquele vídeo a menos que elas sejam bem cruciais. Porém, mesmo assim aquele vídeo ainda tem algumas informações interessantes para se saber sobre essa indústria. Mas então, desde que fiz aquele vídeo, fiquei meio instigado a fazer um vídeo dedicado à história por trás desse subgênero dos videogames, ainda mais pelo meu canal e até meus gostos pessoais terem uma ligação com esse tema. As raízes das visual novels se entrelaçam com o florescimento dos jogos de aventura japoneses na década de 1970. Alguns dos mais pioneiros jogos de aventura, como Colossal Cave, lançado em 1976, que foi criado por Will Crowther em 1975 e posteriormente expandido por Don Woods em 1977, e até mesmo Zork de 77 também, que foi desenvolvido por Tim Anderson, Mark Blank, Bruce Daniels e Dave Lebling, abriram portas para alguns títulos de adventure games começarem a sair pelo Japão, já que Yuji Horii, um programador japonês, achou que seria uma ótima ideia portar esses jogos de aventura para a sociedade nipônica da época, já que no Japão era mais popular ter computador em sua casa do que no restante do mundo. Fazendo assim, surgira o título que seria dito como o pai dos adventure games japoneses, o The Portopia Serial Murder Case em 1983. The Portopia Serial Murder Case, ou se quiserem cortar, Portopia, é um clássico jogo de aventura japonês, como já citado, lançado em 1983, para as plataformas de NEC PC 6001 e posteriormente para outras plataformas como MSX e NEC PC 88. Portopia foi desenvolvido por Yuji Horii, como eu já citei. Yuji Horii, que é um programador renomado que no futuro ganhou reconhecimento por criar várias franquias famosas de RPG, como Dragon Quest e Chrono Trigger. Mas o que importa aqui é Portopia, que gira em torno de um detetive que investiga uma série de assassinatos em massa na cidade fictícia de mesmo nome, Portopia. Os jogadores assumem o papel do detetive, navegando pelo jogo e interagindo com o ambiente de diversas formas, coletando pistas e resolvendo quebra-cabeças. Uma das coisas mais notáveis desse jogo, principalmente em seu lançamento, é sua estrutura não linear, permitindo que nós jogadores avancemos na história de maneira diferente e alcancemos finais diferentes baseados nas nossas escolhas. Essa narrativa ramificada foi inovadora no Japão daquela época, que não tinha muito contato, para não dizer nenhum, com adventure games ocidentais, e foi o primeiro passo na direção da novelização desse gênero. O impacto e legado desse jogo na indústria japonesa é gigante, e como eu já citei, ajudou a estabelecer as bases para os jogos orientados pela narrativa de contar histórias interativas. O sucesso de The Portopia Murder Case contribuiu para a popularidade dos jogos de aventura do Japão durante os anos 80 e preparou o terreno para o surgimento de visual novels como um gênero distinto. Porém, os adventure games subsequentes que se inspiravam em Portopia seguiam pelo caminho mais clássico da gameplay em cima da história, onde você olhava objetos, conversava com pessoas, usava itens do seu inventário e ia para áreas específicas. Eles estavam mais preocupados com os quebra-cabeças individuais do que a própria história do jogo que os conectava, onde, maior parte das vezes, esses adventure games não passavam de uma sequência de quebra-cabeças ligado por outros aspectos do jogo, sendo a trama nada mais do que uma fita adesiva para fazer o jogo funcionar, mesmo que para isso ela tenha que se contorcer, servindo apenas para definir a lógica de forma consistente o suficiente para que o jogador pudesse resolver os puzzles de maneira razoável. Mas isso não se dava somente a uma escolha pessoal das equipes por trás da criação desses jogos, mas também por conta de uma questão de limitação tecnológica da época, já que, como você deve imaginar, os computadores daquela época não eram dos mais poderosos, então eles tinham que focar unicamente em uma característica de gameplay para que o jogo pudesse ser feito, porque, caso contrário, esses projetos não passariam de uma ideia ambiciosa que nunca veria a luz do dia. Porém, conforme as plataformas de jogos evoluíram e os hardwares foram ficando mais potentes, os desenvolvedores começaram a explorar maneiras de contar histórias mais ricas e envolventes. As narrativas se tornaram mais detalhadas e mais complexas, e a combinação do texto e das imagens se tornou uma abordagem popular, já que a melhoria nas capacidades gráficas e de armazenamento das plataformas permitiu a inclusão de imagens, sprites e eventualmente cenas mais elaboradas que contribuíam para toda a construção da história. Essa evolução tecnológica permitia aos desenvolvedores criar experiências mais visuais e imersivas, o que fez cada vez mais alguns desenvolvedores focarem mais na história do que na aventura interativa propriamente dita, fazendo assim o gênero de visual novel e adventure games começar a se tornar coisas cada vez mais diferentes e únicas.
Porém, não só de Adventure Games surgiu as visuais novels. Outro subgênero de jogos que tenho que citar, que influenciou diretamente a construção das visuais novels como a gente conhece hoje, tanto quanto os Adventure Games fizeram, foram os date sims, ou simuladores de namoro. Por mais que, por diversas questões, seja extremamente difícil achar a origem do gênero date sim, fazendo até algumas pessoas nos dias atuais acharem que date sim é uma espécie de visual novel, o que na realidade é um tanto quanto diferente, atualmente, o que sabemos é que muito provavelmente Noriko foi o primeiro date sim da história. Noriko foi lançado em dezembro de 1988 e foi um dos títulos de lançamento para o CD-ROM do PC Engine, também conhecido como TurboGrafx CD. O jogo gira em torno de Noriko Ogawa, uma idol J-pop japonesa adolescente daquela época, e oferece uma experiência que combina elementos de simulação de vida, aventura, mas focando totalmente no romance. O desenvolvimento de Noriko foi liderado pela equipe da Alpha System, conhecida por seus jogos de simulação e RPG. A equipe aproveitou do CD-ROM para criar uma experiência imersiva, com gráficos digitalizados e de alta qualidade. Obviamente para a época, porque hoje em dia, digamos que não envelheceu também. E por, obviamente, o CD-ROM utilizar CDs, eles conseguiram utilizar as músicas e até mesmo a voz da própria Noriko Ogawa no jogo. Noriko foi um gigantesco sucesso comercial no Japão, vendendo mais de 200 mil cópias e estabelecendo um novo gênero de jogo daqui pra frente, que mais tarde foi aprimorado pelo jogo que realmente importa para este vídeo, Tokimeki Memorial. Tokimeki Memorial teve um impacto notável na popularização das visuais novels, mesmo pertencendo a um gênero diferente. Lançado em 1994 para o PC Engine, o jogo foi desenvolvido e publicado pela Konami com a concepção idealizada por Koji Igarashi. Sim, o mesmo criador de Castlevania, que, diga-se de passagem, é a minha franquia de jogos favoritos. O foco central de Tokimeki Memorial reside nos cenários e eventos comuns e relacionáveis, sendo que o diferencial de Tokimeki está na ênfase dada à gestão de uma coleção de relacionamentos românticos por meio de uma série de atividades diárias. A jogabilidade envolve escolhas explícitas, como decidir para onde ir ou o que dizer a partir de um conjunto de opções fornecidas. Esse método contrasta com os Adventure Games convencionais nos quais os jogadores precisam descobrir as informações por conta própria para conseguir seguir na história. Em Tokimeki, as informações são explicitamente apresentadas, permitindo que os jogadores escolham linhas de diálogo que determinam as rotas do jogo. Essas rotas, por sua vez, determinam com qual personagem feminina o protagonista se relacionará romanticamente e, consequentemente, qual narrativa o jogo seguirá, fazendo assim diversos finais serem possíveis. Porém, a influência mais importante de Tokimeki foi como essa jogabilidade afetou os visuais dele, e como esses visuais influenciaram a arte em visuais novels posteriores. Como o jogo permite que o jogador leve qualquer garota para, teoricamente, qualquer local do jogo, a velha estratégia de desenhar artes para cenas específicas igual a Adventure Games simplesmente não era viável. Embora Tokimeki de tempos em tempos utilizasse essa estratégia, fazendo imagens únicas para cenas únicas. Mas isso está longe de ser uma ocorrência comum, sendo utilizada apenas em cenas importantes. E isso tem um bom motivo. Projetar um jogo inteiro em torno de artes únicas teria se mostrado complicado e provavelmente teria esgotado as limitações de memórias disponíveis na tecnologia da época, e arranjar uma solução narrativa para isso era totalmente impossível. Todos os personagens do jogo frequentavam a mesma escola, e alguns deles até dividem aulas com o protagonista. Assim, incapaz de criar imagens distintas para cada situação que o jogador poderia encontrar, a Konami decidiu compilar artes genéricas que poderiam ser trocadas dependendo da situação. Os fundos representavam locais padrões como biblioteca escolar ou aquário, em vez de quaisquer parte específica desses locais. Da mesma forma, os personagens não habitavam esses espaços na programação, mas sim ficando em um plano sobreposto. Tudo que os personagens podem fazer é mudar suas expressões e, em algumas ocasiões, suas poses. Embora esse estilo não pudesse apresentar um mundo orgânico, ele se adequava às necessidades do jogo. E bem, caso você já tenha jogado alguma visual novel, e imagino que vendo este vídeo você provavelmente já jogou, você entende exatamente o quão importante foi essa inovação de Tokimeki na maneira de lidar com as limitações da época, e como isso foi tão impactante para o subgênero das visuais novels, fazendo-o assim, de fato surgir da maneira que conhecemos nos dias atuais, já que o subgênero de visuais novels pegou emprestada essa ideia, sendo Shinjuku o primeiro a utilizar disto para criar as VNs. E, após esse período, certas visuais novels como Fate e Clannad desempenharam um papel significativo na transformação da indústria. No entanto, essa transformação ocorreu de maneira distinta, sendo uma contribuição para o aumento da popularidade e da reputação do gênero, embora sem introduzir alterações substanciais em termos técnicos, sendo essa a perspectiva específica sobre a evolução da indústria que tenho como foco aqui neste vídeo.
E, ao darmos um salto no tempo para abordar a era moderna das visuais novels, é relevante destacar que ainda estamos experimentando um período bastante positivo. Títulos como Steingate e Danganronpa têm desafiado e renovado a fórmula tradicional delas, o que por muitas vezes é um tanto quanto previsível em termos técnicos. E, embora eu não acompanhe de perto essa comunidade nova, é notório o crescimento significativo no que diz respeito a visuais novels ocidentais, principalmente vindo dos Estados Unidos. E, apesar que ainda sejam consideradas underground, essas obras estão gradativamente conquistando seu espaço e demonstrando um aumento notável de reconhecimento. Agora, tirando tempo aqui no final do vídeo para falar sobre ele, o foco aqui foi apenas em contar a história de como esse subgênero surgiu e a evolução e a diferenciação deles para os adventure games e date scenes. E por mais que eu citei algumas obras, foram por elas terem sido importantes por aspectos técnicos de desenvolvimento desse gênero. Então, não fiquem tristes ou bravos por eu ter deixado de citar uma ou outra VN, como por exemplo Iyuno, que também teve sua importância no desenvolvimento das visuais novels, por mais que de outra maneira. Mas resolvi citar aqui no vídeo apenas as visuais novels que moldou esse gênero e nada mais. Sobre essas outras visuais novels, de pouco em pouco vou fazendo vídeo sobre elas aqui no canal, assim como o fiz de Tsukihime. Mas bem, deixando isso de lado, deem um like no vídeo caso vocês tenham gostado dele, se inscrevam no canal se acharam o conteúdo interessante, nos vemos em um próximo vídeo, até!